Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui num outro, falar coisa estranha. Olha o programa Bolsa Família aqui, não é? O que aconteceu. Dos 86 bilhões pagos pelo programa, tá? Pelo menos 21 milhões e meio de beneficiários do programa. Esse é o total. 86 paga para 21. Bom, eles estão desconfiados aqui o seguinte: perfis suspeitos. 3 bilhões e 300 milhões de reais de pessoas são suspeitas de estarem recebendo indiretamente. Ou seja, foram considerados, então, 874 mil pessoas consideradas perfil suspeito. É pouco, ó, é 4% do total, é pouco, realmente. Mas o volume de grana é muito grande, mais de 3 bi e 300, como você viu aí. Mas para onde vai? Então, vamos lá. Beneficiários, empresários com 2 bilhões, servidores públicos com 1 bilhão e 200, pessoas já morreram, provavelmente estão recebendo lá no céu, é ou não é? Então, no céu, 25 milhões de reais. Doadores de campanha, afinal de contas, né? Tá certo? O vereador pode ser eleito e arrumar um carguinho lá, 5 milhões de reais. E servidores públicos, doadores de campanha, 11 milhões. Detalhe, tudo isso aqui, ó, tudo, total está aqui, é pago por nós. Nós é que pagamos, isso tudo saiu do nosso bolso. Né? Como é que você se sente? A reportagem da Veja mostra que a Lava Jato está cada vez mais perto de grandes nomes da política nacional. Inclusive de um certo PMDBista alagoano com várias pendências da justiça. A matéria da Veja aponta que movimentações financeiras de lobista ligado a Renan Calheiros reforçam indícios de pagamentos de propinas. Documentos sigilosos da Procuradoria-Geral da República, obtidos pela Veja, mostram que o lobista Milton Lira era o responsável por encaminhar propinas a caciques do PMDB no Senado e na Câmara. Entre os principais nomes citados estão PMDBistas como o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os senadores Eunício Oliveira, Romero Jucá, Valdir Raupp, Jader Barbalho e Edson Lobão. Milton Lira teria sido responsável pelos repasses dos desvios de dinheiro das obras da usina de Belo Monte. O ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, contou em delação premiada que o consórcio que construiu Belo Monte pagou suborno de 1% sobre o custo total das obras, o equivalente a 134 milhões de reais. Lira também cuidaria de fraudes envolvendo Postales, fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. Empresas de Lira teriam embolsado quase 20 milhões de reais do fundo. Como você vê, são sempre os mesmos. Né? Toda hora que tem investigação aparece, vão fazer o quê? Bom, quem está aqui conosco é o doutor Flávio Taniguchi. Ele é presidente da Associação dos Médicos Residentes de São Paulo e também diretor da Associação dos Médicos Residentes da Universidade de São Paulo. Flávio, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite. Bem-vindo. Flávio, por que os médicos residentes estão fazendo um movimento de greve? Porque desde um movimento que iniciou o ano passado, os residentes estavam com a bolsa defasada desde 2013, não tem reajuste. Então, em 2015, foi feito um movimento nacional de valorização de residência médica, tanto as condições de trabalho, e um dos itens era pleitear o reajuste. E esses reajustes a gente considerava em torno de 23%, se fosse dessas perdas inflacionárias. No final, com as negociações da movimentação nacional, a gente conseguiu 11,9%, que iria pagar a partir de março, quando faz a troca do ano letivo dos residentes, né? Os residentes... Março desse ano? Março desse ano. Tá. Então, teve uma portaria interministerial, né, entre o Ministério da Educação e da Saúde, que eles pleiteiam a regra em relação ao Brasil inteiro, junto com a Comissão Nacional de Residência Médica. E a partir de março deveria pagar o reajuste de 11,9%. Então, a gente já teve até uma perda, na verdade. Quer dizer, vocês não receberam? Não recebemos. O que acontece é que o Brasil inteiro foi recebendo aos poucos e no estado de São Paulo nós somos em torno de 13 mil médicos. Da onde teria que vir essa grana? Hoje que não chegou aqui? Os que não chegou é o dinheiro que é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Então a origem de onde é que é? É do federal? Estado. Não. É estadual? Do Estado. É porque a gente tem várias fontes pagadoras, né, no estado de São Paulo. Nós somos 13 mil médicos residentes, que são os jovens médicos que estão fazendo especialização nos hospitais do SUS. Então, esses médicos, em torno da 6.600, em torno de mais ou menos 6.600, é vinculado à Secretaria Estadual da Saúde. A Secretaria Estadual olha como importante a formação de recursos humanos especializados, né, em relação ao complexo hospitalar. E com isso a gente é uma mão de obra
que em alguns momentos a gente acaba considerando que acaba sendo uma mão de obra barata para o Estado, né? Porque Sim. em relação ao valor do mercado, o residente está interessado ao aprendizado e ele espera que tenha uma boa orientação nas suas atividades. Então, quando a gente faz uma paralisação, digamos que são 8 meses, né? Desde o início que houve as negociações, houve uma abertura para conversar junto com a Secretaria Estadual da Saúde. Mas em 8 meses vocês não foram recebidos? Fomos recebidos 4 vezes. E o que o doutor Davi Wip falou para vocês? Então, em um primeiro momento, ele disse que não tinha colocado no planejamento orçamentário de 2015 para 2016. Então, ele falou, a portaria só saiu em 2016, então eu não tenho condições de pagar o reajuste. Nós falamos, não, tudo bem, a gente entende o problema da crise no país e tudo mais, mas será que o senhor não poderia, de uma certa maneira, a partir de 2017, colocar no planejamento orçamentário? Ele até se comprometeu, junto até com a diretora clínica do hospital, com o diretor da faculdade. A gente estava numa reunião. Naquela época eu estava membro como diretor da Merusp, né? Até na época o presidente da Meresp veio falar sobre isso com o senhor. Teve a entrevista e aí ele se propôs a colocar. E aí, com essa reunião, a gente teve uma outra da Meresp, da Associação dos Residentes do Estado de São Paulo. E por uma coisa assim desagradável, de uma certa maneira, os residentes estavam assim, falando, todo mundo está recebendo, por que nós não vamos receber? E a gente sentiu que poderia ter uma possível greve dos residentes. E o médico residente não gosta de greve, o médico em si não gosta de greve. Eu acho que a greve prejudica muito a população. Então, a gente considera que isso daí não... Então, eu posso entender que vocês estão reivindicando o pagamento de março para cá. E mais um reajuste. O reajuste. Em cima daquele reajuste de março. Isso. E esse quanto é que é esse? Reajuste em cima do de março? Não, o reajuste é de 11,9%. 11,9%. É o que o Brasil inteiro está recebendo. Tá, que é a inflação. Não chega nem a ser a inflação, porque se fosse a inflação, porque foi 2013, foi o último reajuste. Aí a gente, até 2015, não tinha feito nenhum reajuste. Então, o cálculo nosso era de 23% seria a perda. Sei, aí receberam 11. Aí a negociação foi para 11,9%. Então, a gente aceitou os 11,9% na época, desde que começasse a pagar a partir de março. Então, a gente já estava perdendo o poder de compra em relação ao que tinha essa bolsa. E a gente aceitou, porque considerando toda a situação do país. E aí o combinado não foi acordado. Agora, para 2017, está colocado no orçamento? Não, agora o secretário de Saúde fala que ele não se comprometeu com isso e não quer colocar. E por isso que os residentes ficaram indignados, porque teve uma palavra, nós acreditamos na palavra do secretário de Saúde e esperávamos que ele iria fazer isso. Só que no momento ele fala que não foi falado isso. Só que é uma... Alguém gravou ou não? Não, a gente não precisaria gravar. A gente acredita na palavra do... Claro, sem dúvida. Do secretário, né? Claro. Então, se espera, então, de uma certa maneira, a gente achou... E qual é o prejuízo que os hospitais sofrem? Então... São vocês que carregam o piano lá ou não? É que a gente carrega... Infelizmente, é assim, eu faço especialização em administração hospitalar e gestão em saúde. Os meus professores, eles ensinaram muito, falam assim, o hospital universitário, o hospital de ensino, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, a Santa Casa, seriam hospitais em que, quando o médico residente está presente, ele está lá no seu momento de aprendizagem, dedicação mínima de 60 horas semanais. Então, na ausência dele, deveria ter os médicos, que seriam os orientadores, os assistentes, para dar conta do sistema. Só que acontece, às vezes a gente percebe que não é isso que está acontecendo. Porque quando o médico residente... Você fica 60 horas semanais? Tem alguns colegas que ficam até 100 horas. 100 horas semanais? 100 horas. Mas isso é um trabalho escravo? Poderíamos dizer que chega a essa o máximo beira, não é 44 horas por semana? Mas muitos chegam, no mínimo, 60 horas por semanais. Pô, 60 horas, meu. Nem na época que eu dava aula de curso, eu trabalhava 60 horas. Se for fazer o comparativo do valor da bolsa e a hora que nós recebemos, é em torno de 10 horas. R$10 por hora, né? Então... E a condição que eu vejo até colegas que ficam essas horas, até 100 horas, acontece acidente de carro, tem problemas de... Agora, ficam porque são obrigados ou ficam porque querem? Porque são obrigados, né? Porque são obrigados? Existe uma pressão enorme no sistema, né? Os médicos têm, em alguns grupos, a questão hierárquica é muito forte, principalmente as equipes cirúrgicas, porque o residente está nesse momento querendo aprender a operar e precisa ter o auxílio. Lógico. A maneira que o chefe pode... Mas o princípio é suzerania e vassalagem ou não? Infelizmente, chega em alguns momentos.
dessa situação. Eu achei que isso tinha acabado na Idade Média. Infelizmente, em alguns lugares a gente vê essa situação ainda se repetindo. Por isso que até tem algumas diligências. Aí ele se submete a trabalhar tanto porque quer aprender. Quer aprender. Quer sair lá como um bom cirurgião. E a sociedade precisa dele como um bom cirurgião, não é? Sim, claro, ele quer aprender. Ele ou outra especialidade qualquer, né? Então, é a dedicação dele, mas existem algumas regras, né? A Comissão Nacional de Residência Médica regulamenta algumas regras que às vezes não são respeitadas. E o médico residente, por medo de fazer alguma denúncia, desse assédio todo, ele acaba engolindo o pato, né? E sofrendo algumas consequências pessoais, né? A gente vê muitos colegas que batem o carro por sonolência no volante. Sem dúvida. Flávio, vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho. Peço que você fique mais um pouco aqui. Doutor Flávio Taniguchi, que é presidente da Associação dos Médicos Residentes aqui de São Paulo, conosco. Flávio, tem alguma negociação marcada? Tem algum encontro para resolver essa pendenga? Infelizmente não. Sempre a desculpa que não tem financiamento, não tem o dinheiro. E às vezes durante o ano a gente percebeu que, como acompanha as situações quando estoura o teto de alguns hospitais, a gente viu que houve alguns repasses para alguns hospitais, os valores extra-teto já. Caso da Santa Casa, por aí ou não? Eu diria até no caso do Hospital das Clínicas, que como é um hospital estratégico e como houve o corte inicial de 10% no início do ano, né? Por exemplo, em outubro recebeu em torno de 40 milhões para o hospital não fechar. Eu acho que isso é justo, porque o hospital não pode fechar por falta de insumos, assim como aconteceu com outros hospitais. Tem o exemplo da Santa Casa, né? Porque a Santa Casa, os residentes, teve uma época que pararam os residentes de cirurgia, porque eles estavam ficando incomodados, porque tinham cirurgias importantes, cirurgias oncológicas que estavam sendo postergadas porque não tinha material. Então, essa crise dentro dos hospitais públicos, por falta de insumo, falta de material, não pode acontecer, porque a gente está prejudicando a população. Sem dúvida. Flávio, obrigado pela participação aqui. Vamos ver se a coisa se resolve. Então tá, obrigado. Ok, muito obrigado. Bom, está aí mais um assunto importante para você acompanhar aqui conosco em relação, então, ao atendimento médico, esse especificamente aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho, em 1 minuto, nós voltamos.